aqui. E aí? Deixa eu aqui. Good night, my friends. How are you? Lá, dona Sila, boa noite. Como a senhora está, dona Sila? Boa noite. Abri aqui a live agora para ter um bate-papo. Antônio João, boa noite, tudo bem? De onde é que você fala? Antônio João, né? Dona Sila, como a senhora está? Como é que está o clima aí no Paraná? Raquel, seja bem-vinda, Raquel, boa noite. Socorro, boa noite, Socorro. Como é que está Manaíra, Socorro? Saudade, hein? Saudade aí dessa terra querida, Manaíra, na Paraíba. Dona Sila, como está a família? Como está a dieta? Como estão os tratamentos? Raquel, como você está, Raquel? Pires Perogil. Boa noite, Pires. De onde é que você fala, dona Pires Perogil? Dona Cida colocou: estou muito bem, graças a Deus. Boa noite, está tudo bem. Elza Vieira Gomes, dona Elza, boa noite, boa noite, boa noite. Saudade, socorro. Olha só, pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui sobre saúde integrativa. Estou aqui me ajeitando, né? Tentando aí me acostumar, né, com Blaze, né? Dona Cida colocou: aqui tá quente, amanhã 39 graus, olha só. 39 graus, né? 39 graus, olha só. Queridos, olha só, nessa live eu quero conversar com vocês sobre saúde integrativa, né? What is Health Integration? Então, assim, vai ser um bate-papo muito bacana. E aí eu vou contar também alguns perrengues meus que eu já tive quando se fala em medicina integrativa, tá? Então, compartilhem a live, tá? Manda a live aí para os amigos, manda a live para os familiares, manda a live aí para as pessoas que vocês amam. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ser muito esclarecedor essa live. Vai ser um momento de muito conhecimento. Vou acender a luzinha aqui, ó. 1, 2, 3, foi! Tudo bem, a luz ela fica dando reflexo aqui com o meu óculos, né? Mas vamos lá. O importante é que vocês nos vejam melhor, né? O óculos aqui vai estar dando um reflexozinho, mas tá tudo bem, vamos em frente, né? Para começar essa live, né, eu vou começar falando com vocês sobre o óculos, algo que eu já tenho falado. Por que é que eu uso esse óculos que tem essa cor vermelha, esse óculos ridículo? Já me disseram várias vezes que esse óculos é ridículo. E eu tenho algumas pessoas que pegam no meu pé e dizem: Wellington, limpa esse óculos. Wellington, pelo amor de Deus, eu vou na tua casa só limpar esse óculos. Eu digo: minha gente, eu limpo o óculos, mas ele suja novamente. Irene, seja bem-vinda, Irene. Boa noite. Pessoal, quem for chegando, eu peço que vá colocando nos comentários qual é a cidade que você fala. Algumas pessoas eu já conheço, né? Mas tem outros que a gente não conhece. Então, for chegando gente nova que a gente não conhece, você vai colocando nos comentários qual é a sua cidade, tá? E vocês estão aqui, eu peço que vocês enviem essa live para as pessoas que vocês amam, amigos e familiares. Eu vou fazer o possível aqui para não decepcionar o tempo de vocês dedicado a essa live. Pode ter certeza que eu vou sempre buscar trazer o melhor para vocês aqui de conhecimento, tá bom? Eu que estou estudando aí everyday, todos os dias, para aplicar na minha própria vida e ajudar você a transformar a sua saúde também. Então envia para todos os seus amigos, envia para todos os seus familiares, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Muito bem.
Então assim, por que é que eu uso esse óculos ridículo que parece... Eu particularmente me acho parecido com um sapo quando eu estou usando esses óculos. Não sei, talvez seja alguma opinião apenas minha, né? Mas por que eu uso esse óculos, pessoal? Esse óculos, ele ajuda a bloquear a luz azul. A luz azul é a luz da casa, é a luz do computador, é a luz do celular. São inúmeras luzes que vão prejudicar nosso sono à noite. Souza Amanda Camila, seja bem-vinda, Souza Amanda Camila. De onde é que você fala? Coloca aqui nos comentários qual é a sua cidade, tá bom? Eu estou explicando sobre o óculos, por que eu uso esse óculos. Esse óculos, pessoal, é para ajudar o nosso organismo na produção de melatonina, tá? A melatonina que é fundamental para que quando a gente for declinar a cabeça, quando a gente for dormir, a gente possa ter um sono reparador, a gente possa de fato apagar, tá? Muitas pessoas hoje, elas têm insônia, elas têm dificuldade para dormir por conta do excesso de luz azul. Essa luz azul, ela faz com que o seu cérebro, a sua pineal, tá, acredite que é dia ainda, tá? E aí, por acreditar que é dia ainda, o seu corpo não eleva os níveis de melatonina de forma adequada, tá? Esse é um dos motivos do porquê eu uso esse óculos que bloqueia a luz azul. Então, geralmente, quando eu estou na minha rotina normal, eu coloco esse óculos a partir das 6 horas da noite, tá? Onde ali eu já vou estar dando um estímulo maior para a produção de melatonina adequadamente, tá? Então tem motivo. Tudo que vocês me verem usando tem um motivo. É igual quando eu estou na rua e alguém me vê tomando água com uma garrafa de vidro desse tamanho. Algumas pessoas acham que eu estou tomando cachaça. Algumas pessoas acham que eu estou tomando pitu. Algumas pessoas acham que eu estou tomando 51. Mas na verdade eu estou tomando água em garrafa de vidro. Assim como eu ensino aos meus pacientes, aos meus alunos, aos meus mentorados, de que eles devem usar garrafa de vidro, eu também busco usar garrafa de vidro, tá? Até porque as garrafas de plástico são um grande problema para a nossa saúde, tá? Por que as garrafas de plástico são um grande problema para a nossa saúde, pessoal? Porque as garrafas de plástico, elas são ricas em xenobióticos. Esses xenobióticos, eles causam uma disrupção endócrina, eles são disruptores endócrinos. Wellington, que danada é isso? Disruptores endócrinos são substâncias que causam desequilíbrios hormonais. Então, muitas vezes a mulher tem mioma, a mulher tem nódulo na mama, a mulher tem endometriose, a mulher tem abortos espontâneos, porque ela está com uma predominância estrogênica. E uma das causas da predominância estrogênica é um excesso de xenobióticos. Esses xenobióticos estão presentes nos plásticos, tá? Então, para você ver a importância da gente começar a usar garrafas de vidro, tá? Eu sempre digo às pessoas, nós precisamos usar garrafas de vidro. Na mulher, muitas vezes, causa predominância estrogênica, causa desequilíbrios hormonais, causa menopausa e dentre outros fatores, causa problemas na tireoide. No homem, vai causar uma deficiência de testosterona, tá? No homem vai causar problema de tireoide, no homem vai causar também problemas sistêmicos, tá? E a quantidade de homens, pessoal, hoje, com deficiência de testosterona é impressionante. E aí, quando o homem tem deficiência de testosterona, ele começa a apresentar um monte de sintomas. Fadiga, cansaço, depressão, esquecimento, baixa de libido, baixa de desejo sexual, tá? Então, isso é muito importante nós entendermos que a presença dos xenobióticos é um grande problema para a saúde, tanto masculina quanto feminina. Raquel perguntou, que tipo de lente é? Oftalmologista que indica? Não é oftalmologista que indica, tá, Raquel? Porque não tem grau, ele é um óculos que não tem grau, ele tem uma lente que bloqueia a luz azul, tá? Então ele bloqueia a luz azul, mas ele não tem grau, esse óculos. José Hamilton, boa noite, querido, como é que você está? Diretamente da Bahia, nosso amigo José Hamilton, que está aí tendo um acompanhamento conosco na nossa mentoria Saúde 2.0. Eu já quero que o senhor coloque aqui nos comentários, José Hamilton,
Como é que está a sua alimentação? Me diga quais têm sido os seus principais desafios. Me conta aí, tá? Foi muito bom ter o primeiro encontro aí, nós tivemos um encontro no sábado, né? Então assim, pessoal, quando nós falamos em saúde integrativa, nós temos que levar em consideração essa visão integral, né? Por que é que eu estou usando esse óculos? Porque ajuda no meu sono. E se ajuda no meu sono, está ajudando na minha saúde sistêmica. Está ajudando na minha saúde geral. Tá? Lucy, boa noite. Seja bem-vinda, Lucy. Então, assim, quando nós falamos em saúde integrativa, pessoal, nós estamos falando em uma visão funcional e integral do paciente. Entende? Então, veja, não existe saúde sem um sono de qualidade. Não existe saúde sem um sono de qualidade. Olha só como isso é muito prático. Se você conhece uma mulher que está na menopausa, se você conhece uma mulher que tem mioma, se você conhece uma mulher que tem ovário policístico, se você conhece uma mulher que está com desequilíbrios hormonais, menstrua um período e passa um tempo sem menstruar, tem um tempo fértil e passa um tempo infértil. Essa mulher, ela vai no médico. Infelizmente, quando ela vai no médico, a maioria das vezes ela é orientada a tomar anticoncepcional. E aí, esse anticoncepcional é um veneno, é um problema muito sério para a saúde da mulher. Aí ela começa a tomar esse veneno, que é o anticoncepcional. E aí, o médico muitas vezes, na maioria dos casos, não fala para ela da importância do sono. Não fala para ela que ela tem que aprender a dormir. Então veja, nós somos ensinados a tratar sintomas. Não somos ensinados a tratar as causas das doenças. Quero que vocês entendam, quando nós falamos em saúde integrativa, não tem saúde verdadeira, não tem saúde original, não tem saúde real sem um sono de qualidade. É por isso que um dos nossos maiores desafios é ensinar o paciente a dormir. Tá? Então, quando nós falamos em saúde integrativa, pessoal, nós temos que ter uma visão integral do paciente. Quais são os hábitos que ele tem que está levando ele à doença? O que é que esse paciente está fazendo que está levando ele a ficar inflamada? Quais são os hábitos desse paciente que está piorando um câncer que ele tenha? Para vocês terem uma ideia, segundo alguns dados que eu andei pesquisando há um período atrás, aqueles que vivem até 80 anos, se pegar a população mundial que vai viver até 80 anos, todos terão câncer. Todos terão câncer. Tá? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, a pergunta não é se você vai cuidar da saúde, a pergunta é quando você vai procurar cuidar da saúde, porque uma hora ou outra a doença vai chegar. É aquela velha frase, se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Isso é uma grande sacada, pessoal. Tá? E são alguns insights que a gente tem que nos despertam. Tá? Então, quando nós falamos em saúde integrativa, nós falamos exatamente em uma visão integral, ou seja, não é apenas um passo que vai resolver um problema de saúde, não é apenas uma ação que vai resolver um problema de saúde, é um conjunto de passos, é um conjunto de ações, é um conjunto de mudanças, é um conjunto de intervenções. Tá? Então, esse é o recado principal que eu quero deixar para vocês, que a grande sacada da medicina integrativa é tratar o paciente de forma integral. Tá? Então, assim, tratar o paciente de forma integral e ir encontrando as causas das doenças. É por isso que nós somos um detetive. Quem trabalha na área da saúde integral, quem trabalha na área da medicina integrativa, na medicina funcional, se torna um detetive na saúde. Porque nós temos que procurar as causas. Por que esse paciente está doente? Só que eu pergunto para vocês o seguinte, qual médico que você conhece que procura as causas das doenças? Qual é o nutricionista que você conhece que procura as causas das doenças? Qual terapeuta que você conhece que procura as causas das doenças? Qual enfermeiro que você conhece? Dentista que você conhece? Porque na minha visão, pessoal, todo profissional de saúde deveria entender o básico das causas das doenças. O básico das causas das doenças. É fundamental. Fundamental, tá? As doenças, elas têm causas. As doenças têm origens,
tá? Dani Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então, para tratar qualquer condição de saúde, tratar qualquer problema de saúde, inclusive na prevenção, nós temos que ter uma visão integral da coisa, uma visão integral do paciente. Entender por que o paciente está doente. E uma das coisas que é mais importante é que geralmente as causas são as mesmas. Geralmente é o intestino inflamado, geralmente é um corpo intoxicado, geralmente é um corpo cheio de metais pesados, cheio de metais tóxicos, geralmente é um corpo que está cheio de substâncias que está causando desequilíbrio nas células. Tá? As toxinas, pessoal, elas envenenam nossas células. É como eu falei no início da live sobre os xenobióticos. A palavra xeno, do grego, significa estranho, tá? Então, os xenobióticos, eles imitam hormônios celulares. Eles imitam hormônios. E aí os xenobióticos, eles chegam no receptor celular e encaixam ali. Aí causa um bloqueio a nível celular. Só que aí quando eles causam esse bloqueio a nível celular, a progesterona, que é um hormônio predominantemente feminino, quando a progesterona vai chegar no receptor celular, já tem um bloqueio ali, já tem uma peça ali. A peça que tem ali é um xenobiótico. Então a progesterona não consegue se encaixar no receptor celular. E aí começam os desequilíbrios hormonais. E no caso da testosterona também é do mesmo jeito, tá? O homem começa a se entupir de protetor solar, o homem começa a tomar cafezinho naqueles copinhos de plástico, e aí ele vai se entupindo de xenobióticos. E a alga mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De repente aquele homem começa a apresentar próstata aumentada. De repente aquele homem começa a apresentar sintomas de um câncer na próstata. Porque a deficiência de testosterona está relacionada com câncer de próstata. Eu vou dizer mais. Tem pesquisadores e médicos internacionais que tratam câncer de próstata com testosterona bioidêntica, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, testosterona bioidêntica trata câncer. Agora, eu não estou falando aqui da testosterona sintética, tá? A testosterona sintética é um grande problema, tá? Não estou falando aqui de hormônios sintéticos, estou falando aqui de hormônios bioidênticos, tá? Idênticos. Então assim, pessoal, nós temos que ter uma visão integrativa de saúde, uma visão integral. Josineide Caldino, seja bem-vinda, boa noite, tá? Então assim, nós temos que ter essa visão. José Hamilton colocou assim: eu já comecei a dieta hoje, o meu maior desafio hoje é a insônia. Eu entendo, José Hamilton, eu entendo perfeitamente, tá? Mas vamos um day at a time, um dia de cada vez, tá? Para que seu corpo possa começar a ter condições de se recuperar, de entrar em equilíbrio, de entrar em homeostase, tá? Certo, José Hamilton? A dieta ela vai ser crucial nesse processo. Nós temos que desinflamar esse intestino, tá? Nós temos que curar o Leaky Gut Syndrome, que é curar o intestino hiperpermeável. Eu sempre falo para vocês aqui sobre o intestino hiperpermeável. Eu sempre falo para vocês sobre o Leaky Gut Syndrome, é o intestino vazante. Imagine uma mangueira vazante. Essa mangueira vazante, ela vai fazer com que o seu organismo, o seu próprio corpo, desenvolva anticorpos contra o seu próprio organismo, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. A grande questão é o seguinte: qual o profissional de saúde que você conhece entende de intestino? Aqueles profissionais que dizem entender de intestino, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão passando para você aveia, eles estão passando para você pão integral, eles estão passando para você refrigerante light, diet. Tudo isso é uma farsa. Tudo isso é uma invenção da indústria alimentícia. Tudo isso é uma invenção. Jande, terapeuta holística, boa noite, seja bem-vinda, querida. Tá? Então assim, quais profissionais que entendem de intestino? Porque para você recuperar o intestino, você tem que entender de alimentação, você tem que entender de uma dieta individualizada e funcional, você tem que entender dos passos para curar o Leaky Gut Syndrome, você tem que entender de alimentos fermentados, de probióticos, você tem que entender dos reparos intestinais que tem que acontecer, que basicamente nós usamos os 4 R's da medicina funcional. Nós temos que retirar aquilo que inflama, tá? Nós temos que retirar alimentos inflamatórios, temos que tirar parasitas, xenobióticos, toxinas e etc. Nós temos que fazer um reparo a nível intestinal, tá? Nós temos que reinocular, tá? Esse intestino. Então assim,
Quando se fala em saúde, pessoal, infelizmente, a medicina convencional ela é muito boa em tratar problemas agudos, tá? Se você sofre um acidente aqui, você tem que correr para o hospital, eu também, tá? Ela é muito boa em resgatar alguém, tratar alguém de forma urgente, mas a medicina convencional, ela não é boa para tratar problemas de saúde crônicos. A medicina convencional, ela não é boa para tratar problemas de saúde crônicos. Eu estava vendo um vídeo do Evaristo que é um apresentador da Rede Globo. O Evaristo, provavelmente você já deve ter visto alguma apresentação dele no jornal, né? E aí o Evaristo ele foi diagnosticado alguns anos atrás com a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença autoimune, tá? A doença de Crohn é uma inflamação que acontece, pode acontecer em qualquer parte da boca ao ânus, mas particularmente pode acontecer pegando uma parte do intestino delgado, chegando até o íleo terminal, que é quando começa o intestino grosso. E a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que causa ulcerações, que causa sangramento, causa bastante diarreia, causa bastante dor, causa bastante emagrecimento, causa palidez, causa afta na boca e etc. E aí o Evaristo foi diagnosticado com a doença de Crohn e eu estava vendo um vídeo dele e ele falando que não sabia, né, que os médicos não sabiam como controlar a doença ainda e ele também não conseguiu ainda controlar a doença, né? Infelizmente, pessoal, a medicina convencional ela é péssima para tratar doenças crônicas. Ela é péssima para tratar doenças autoimunes, tá? Eu citei aqui um exemplo da doença de Crohn, mas existem inúmeras outras doenças autoimunes. Existe artrite reumatoide, existe tiroidite de Hashimoto, é um problema autoimune na tireoide, existe esclerose múltipla, é um problema autoimune, existe esclerodermia, existe espondilite anquilosante, tá? A síndrome de Sjögren, doença de Addison, tá? Eu poderia continuar falando, alopecia areata. Inclusive estava vendo uma foto de uma moça que tem alopecia areata, ela tá toda carequinha, né? E eu disse para ela o seguinte: você tem que curar seu intestino. Se você não curar seu intestino, você não melhora da alopecia areata. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: qual é o médico que ensina isso aos pacientes? Que para ele voltar a crescer cabelo, ele tem que curar o intestino. Qual médico que você conhece fala isso? Qual nutricionista que você conhece fala isso? Qual? Eu digo para qualquer pessoa, qualquer problema autoimune tem que melhorar o intestino. Qualquer problema autoimune tem que melhorar o intestino. A grande questão é que a maioria não sabem como melhorar o intestino. A maioria dos profissionais não sabem como melhorar o intestino. Você está entendendo? Então assim, não adianta ficar tomando corticoide. Não adianta ficar dando imunossupressor. Não adianta ficar dando aqui drogas. Não, tem que curar o intestino, tem que ir na causa. Mateus, seja bem-vindo, querido. Boa noite. Então assim, essa visão de tratar a causa do problema, infelizmente são poucos os profissionais que têm. E é pensando nisso, pessoal, que nós vamos ter aí uma semana voltada para a saúde da mulher. Na próxima semana eu vou começar uma sequência de lives, provavelmente todo dia na semana. Na próxima segunda eu já marquei uma live com a Adriana, que é uma amiga nossa, uma conhecida nossa, tá? E eu convidei ela para fazer uma live para a gente falar sobre a estética e sobre a importância da estética com a saúde integral, a saúde integrativa. E aí eu quero, na semana inteira, fazer lives com mulheres diferentes. Inclusive as mulheres que estão aqui na live. Quero convidar vocês para fazerem lives comigo, para a gente falar sobre a saúde da mulher. Porque, meus queridos, a mulher está padecendo, as mulheres estão doentes. E um dos motivos do porquê as mulheres estão doentes, eu tenho batido bastante nessa tecla, é porque as causas das doenças não estão sendo tratadas. As causas das doenças não estão sendo tratadas. As mulheres estão com desequilíbrios hormonais. As mulheres estão com o intestino inflamado. As mulheres estão com a tireoide doente. Então, muitas vezes, aquela mulher que não tem coragem para levantar de manhã, cedinho, não é porque ela é preguiçosa. É porque, às vezes, a tireoide dela está com uma insuficiência hormonal. Ela está com uma deficiência de T3. Você está entendendo? E aí, quando ela tem uma deficiência de T3, ela não consegue ter energia. Ela não consegue ter disposição. Quando ela tem deficiência de T3, o cabelo dela começa a cair.
Ela começa a ter uma fadiga inexplicável. Você está entendendo? Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte. Quem sabe tratar de tireoide? Porque o máximo que nós vemos quando se fala em tireoide, sabe o que é? Passa Puram para paciente, passa T4 para paciente, mas T4 não é hormônio, T4 é pró-hormônio, T4 não vira T3, porque não tem receptor para T4. Então muitas mulheres que estão tomando Puram e T4 não está servindo de nada. Só para vocês terem uma ideia da profundidade do assunto aqui. Você está entendendo? Então muitas pessoas que estão tomando medicamentos aí é ineficaz. É ineficaz. Eu poderia dar outros exemplos de casos ineficazes da medicina convencional. Eu posso dar o exemplo da vitamina B9, o ácido fólico. Quando a mulher engravida, ela é orientada a tomar ácido fólico para que não tenha problemas no feto. A questão é o seguinte, muitas mulheres têm um polimorfismo genético em uma enzima que converte ácido fólico em metilfolato. E esse polimorfismo genético nessa enzima não permite com que ácido fólico vire metilfolato. O que significa? Metilfolato não consegue ser absorvido pelo organismo. Então muitas mulheres estão intoxicadas com ácido fólico. Perdão, é o ácido fólico que não consegue ser absorvido pelo organismo, metilfolato sim. Então assim, muitas mulheres estão intoxicadas com ácido fólico, porque elas têm um polimorfismo genético que não consegue transformar ácido fólico na sua forma ativa, que é o metilfolato. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, quem é que fala sobre isso? Tá? Esse polimorfismo genético, ele significa basicamente o polimorfismo na enzima tetrahidrofolato redutase. Tá? Vai ter uma diferenciação na pronúncia, tá? Mas é basicamente isso, a pronúncia de uma enzima que significa tetrahidrofolato redutase. Então é basicamente isso, vai ter que faltar alguma frasezinha nessa enzima, tá? Os nomes das enzimas são muito interessantes quando a gente começar a estudar, sabe? Mas assim, eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal, há muitas coisas que não são divulgadas, há muitas coisas que ainda são ocultas, tá? Então quando falo de saúde integrativa, nós temos que entender o seguinte, nós temos que ter uma visão integral do paciente. Às vezes o cabelo está doente por causa que o intestino está doente, às vezes o cabelo está doente porque tem um canal dentário, às vezes a pele está doente porque o intestino está doente, às vezes a pele está toda arrebentada porque tem um canal dentário aqui. Você está entendendo? A questão é quais são os profissionais de saúde que falam sobre isso. Qual é o nutricionista que você conhece que fala sobre isso? Qual é o médico que você conhece que fala sobre isso? Porque não tem uma visão integrativa do negócio. Não tem uma visão que olha para o ser humano como um todo e não estuda a medicina funcional. E não estuda a nutrição funcional. Tá? Quanto mais você estuda na medicina funcional, nutrição funcional, você se apaixona pelo negócio. Porque você começa a entender as causas das doenças. Uma das coisas mais lindas, pessoal, que eu acho quando eu estudo nutrição e medicina funcional é o processo de desintoxicação. Tá? O nosso corpo ele tem um processo de limpeza lindo, fantástico, incrível. Tá? Não sei se você sabe, mas nós temos aí um processo de desintoxicação que acontece particularmente no fígado, onde nós temos o processo de conjugação, biotransformação e eliminação. 3 processos basicamente que acontecem no fígado. Esses 3 processos precisam de cofatores. Esses 3 processos, para eles acontecerem, precisam de nutrientes, precisam de suplementos. Isso é uma das coisas mais lindas que a gente começa a entender que o nosso Criador nos fez. Nos fez de uma forma tão sábia que existe todo um processo de limpeza que o nosso corpo tem. Você entende? Então assim, pessoal, doença não é para quem quer. Doença é para quem pode. Isso é uma coisa muito importante que eu quero que vocês levem para casa. Doença não é para quem quer, doença é para quem pode. Porque para nós ficarmos doentes, existe uma série de fatores envolvidos no processo de doença. Mônica Santos, seja bem-vinda, boa noite, que bom lhe ver aqui, tá? Então assim, pessoal, quando se fala em saúde ou doença, veja uma coisa, você não adoece por acaso, tem causas, tá? Quando a pessoa desenvolve gordura no fígado, por exemplo, minha gente, a gordura no fígado é uma das condições de saúde mais ignoradas, mais mal interpretadas que existem.
Porque quando alguém descobre uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, muitas vezes ela é orientada a parar de comer gordura, só que não é a gordura que causa gordura no fígado. Ah não, procura uma carne magra, porque a carne gorda vai piorar a tua gordura no fígado. Isso é mentira. Isso é mentira. O que vai piorar a gordura no fígado, sabe o que é? É açúcar, é carboidratos, é suco. Só para você ter uma ideia. Então colocar uma fobia nas pessoas, um medo nas pessoas de comerem gordura, sendo que o maior vilão é o açúcar. É o açúcar. Valquíria, seja bem-vinda. Valquíria, boa noite, seja bem-vinda aqui. Nádia Lobão, seja bem-vinda, boa noite. Então assim, pessoal, quando nós falamos em saúde integrativa, nós temos que ter essa noção de que nós temos que abordar as causas das doenças e ter uma visão integral. Você conhece alguém com gordura no fígado? Você conhece alguém que tem pedra nos rins? Você conhece alguém que tem pedra na vesícula? Você conhece alguém que tem síndrome do intestino irritável? Você conhece alguém que tem queda de cabelo? Você conhece alguém que está com desequilíbrios hormonais? Menopausa? Você conhece alguém que tem ovário policístico? Você conhece alguém que tem alguma doença autoimune, seja uma artrite, uma fibromialgia, uma esclerose múltipla, um lúpus eritematoso sistêmico, uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa? Você conhece alguém com alguma condição dessa? Tá? Linda Alves, seja bem-vinda, boa noite. José Hamilton fez uma pergunta muito boa. O mel tem efeito de açúcar? Tem sim, José Hamilton. O mel tem um efeito do açúcar. Tá? Então assim, muitas pessoas não deveriam estar consumindo mel e estão consumindo. Tá? Então pessoal, para nós termos saúde, nós temos que ter um conhecimento de medicina integrativa. Nós temos que ter um conhecimento de saúde integrativa. É por isso que eu digo para os meus pacientes, é por isso que eu digo para os meus mentorados, levem a saúde de vocês a sério. Levem a alimentação de vocês a sério. Tá? Eu vou contar para vocês rapidamente aqui uma história para vocês. Presta atenção. Presta bem atenção. Eu já peço que vocês enviem essa live para seus amigos. Envie essa live para seus familiares. E quando a live terminar, você manda a live. Agora não. Agora para você não sair daqui. Você fica aí. Mas quando a live terminar, você vai enviar para os seus grupos, para a sua família. Tá bem? Isso é muito importante de vocês entenderem. Isso é muito importante de vocês entenderem. Eu viajei, pessoal. Eu viajei há um período atrás aí para uma cidade, Turã César, boa noite, seja bem-vindo. Eu viajei, pessoal, para uma cidade aqui do Pernambuco. É uma cidade chamada Santa Cruz da Baixa Verde. Perdão, Santa Cruz da Baixa Verde não, Santa Cruz de Caparibe. E aí eu fui para Santa Cruz, passei em Caruaru. Quem conhece o Pernambuco sabe onde é que eu estou falando. Você sai de Serra Talhada, mais ou menos, aqui Flores, Serra Talhada, e você vai em direção a Recife, Caruaru, Santa Cruz do Caparibe. Quanto tempo, Turã? Um abraço, querido. E aí, pessoal, olha a resenha, olha a história que eu vou contar para vocês. Presta atenção. Eu fui com os amigos aqui, né? A gente foi comprar umas coisas, roupa, né? Vocês sabem que Santa Cruz do Caparibe é um lugar da roupa, tem muita roupa lá, né? E fui ver outras coisas também, outros negócios, né? E aí, pessoal, olha só. Quem me conhece sabe que eu não como em hotel. Manu, seja bem-vinda. Boa noite. Quem me conhece sabe que eu não como em hotel. Então eu cozinho. Geralmente eu ando com um fogão e cozinho a minha comida onde eu vou, né? Minha gente, olha só a resenha. Eu levei minha marmita, tudinho, para comer no hotel. Já tinha calculado o tempo. A gente saiu de madrugada de casa, ia dormir lá no hotel. Minha gente, olha a resenha. A gente foi dormir tudo no meu quarto, eu não sabia. Aí o pessoal foi lá comprar umas coisas e eu fui fazer minha comida. Aí fui preparar minha comida. Minha gente, quando eu botei a panelinha no fogo, eu tenho uma panela desse tamanho, e eu tenho um fogão portátil. Solange, seja bem-vinda, boa noite. E aí eu botei o fogão ali aceso, e aí botei a panelinha para aquecer a comida, para fazer minha janta. Minha gente, quando eu tava ali com o fogo aceso, o gás acabou. É aqueles bujãozinhos de gás desse tamanho assim, portátil. O gás acabou, eu digo, meu Deus do céu, isso era, minha gente, 5h40 da noite, da tarde, mais ou menos.
Então, imagine 5h40 da tarde, o teu fogão, o gás, né? É um frasquinho desse tamanho aqui, o gás acaba. Agora me diga, como é que eu ia encontrar um gás daquele, um gásinho desse tamanho, numa cidade que eu nem conhecia direito? Você tá entendendo? E aí a resenha, gente, eu fui atrás, eu digo, meu Deus, eu saí lá do hotel que nós estávamos, e já estava escurecendo, eu digo, eu tenho que encontrar. Aí fui atrás, fui procurar. E, gente, graças a Deus eu encontrei. Encontrei o frasquinho, o gás para me cozinhar, fazer minha janta. Afinal de contas, saco vazio não segura em pé. E eu tinha, pessoal, que não apenas fazer minha janta, eu tinha que fazer a comida do outro dia, porque no outro dia nós voltaríamos para casa, né? E como eu não comi hotel, eu tenho que preparar a comida. Minha gente, olha a resenha. Encontrei o bujão de gás, voltei, continuei a fazer minha comida, fiz minha comida, tal. Mas quando o pessoal chega, que entra no quarto, tá aquele cheiro de abóbora. Minha gente, você já percebeu que eu tô ficando bastante amarelo, né? Porque eu tô comendo muita abóbora recentemente. Tô ficando bem amarelado. Pessoal, minha gente, o pessoal chega, você tá aquele cheiro de abóbora, aí começa todo mundo a rir. E aí, foi aquela coisa, aquela resenha, né? E eu tô contando isso pra vocês, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Que eu busco viver o que eu ensino. Eu digo aos meus pacientes assim, cuidado com a sua alimentação. Cuidado, você pode estar comendo glúten sem saber. Tá? Se você um dia, vocês que estão aqui se tornarem meus alunos, meus mentorados, meus pacientes, vocês vão perceber que o quanto eu levo a sério, a dieta. Eu digo para a pessoa o seguinte, um pouquinho de glúten faz mal. Uma contaminação com trigo faz mal. A pessoa diz assim, não, um pouquinho não tem problema. Tem problema sim. Tem problema sim. Você está entendendo? Então assim, é um dos perrengues que a gente passa. Porque se você quer cuidar da sua saúde de fato, você tem que levar a sério dieta, tem que levar a sério a alimentação, você tem que levar a sério a água que você consome. No início da live eu falei aqui sobre as garrafas de plástico. As garrafas de plástico são um veneno para a sua saúde. Garrafas de plástico destroem hormônios masculinos e causam desequilíbrios nos hormônios femininos e masculinos. É um grande problema. Então assim, a minha bolsa, eu ando com garrafas de vidro. Garrafas de vidro. Você tem que comer em pratos de vidro. Você tem que tomar água em copos de vidro. Você está entendendo? Então assim, nós temos que aprender a cuidar da saúde, pessoal. Tá? E eu já vou lembrar para você o seguinte, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. A sua saúde é importante para você? Sim ou não? Tá? E saúde é assim, pessoal. Saúde é igual cartão de crédito. Quanto mais você passa, maior será a fatura. Quanto mais você aproveitar e não ligar para a saúde, não ligar para o que você come, não ligar para como você dorme, não investir na sua saúde de fato, quanto mais você fizer isso, mais você vai destruir sua saúde. Eu vejo pessoas que têm tanto conhecimento na cabeça. Eu vejo tantas pessoas que têm conhecimento na cabeça, mas não têm prática, não têm vida, não têm realidade, não têm autoridade, porque não estão praticando. Não é o quanto você sabe, não é o quanto eu sei, pessoal, é o quanto nós praticamos. Eu atendi uma paciente ontem, que é uma mentorada nossa, está fazendo nossa mentoria Saúde 2.0, e aí eu passei as orientações para ela. Olha só. E aí eu perguntei para ela o seguinte, você seguiu as orientações que eu passei? E aí eu fui perguntando, cada orientação que eu passei para ela, eu fui perguntando, você fez isso? Ela disse, não. Aí eu perguntei, você fez isso? Ela, não. Você fez isso aqui? Fiz. Fez isso? Fiz. Isso aqui, por que você não fez? Por quê, pessoal? Aí ela queria que eu passasse outros tratamentos mais evasivos, como enema. Eu digo, não adianta eu passar para você outros tratamentos se você não está fazendo o básico. Eu sei que mudar não é fácil, pessoal. Eu sei que mudar não é fácil, mas é necessário. Cristiane Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou responder sua pergunta, José Amigo, só um minutinho. Muito bem. Então assim, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o básico funciona.
O básico funciona. Nós devemos começar a fazer outros tratamentos mais evasivos quando nós estivermos fazendo o básico bem feito. Essa é a grande sacada. Essa é a grande lição. Essa é uma virada de chave que nós temos que ter. De que nós temos que fazer o básico bem feito para depois fazer enema, para depois fazer limpeza de fígado e vesícula, para depois usar isso e aquilo outro. E na nossa mentoria, nos nossos atendimentos, a gente explica exatamente tudo isso. Tá? José Hamilton colocou assim: e os sacos plásticos que armazenam o alimento no congelador? É outro problema, José Hamilton. Os sacos plásticos, eles acabam liberando inúmeras substâncias tóxicas. Inúmeras substâncias tóxicas. Você está entendendo? Então isso é um problema muito sério. Quando fala em saúde, pessoal, se você não aprender a cuidar da sua saúde, você está frito hoje em dia. Você está frito. Se você achar, escute bem isso aqui. Para tudo que você está fazendo, escute isso aqui. Se você achar que é médico que vai trazer saúde para você, você está enganado. Se você acha que é outra pessoa que vai vir trazer sua saúde, você está enganado. Você tem que aprender a cuidar da sua saúde. É por isso que eu desenvolvi uma mentoria. É por isso que eu desenvolvi um acompanhamento. É por isso que eu desenvolvi tratamentos para ensinar você, para equipar você a transformar a sua saúde. Para que você tenha uma saúde 2.0. Então envia essa live para todas as pessoas que você conhece. Você vai aqui embaixo, você toca nesse aviãozinho e manda para seus contatos, manda para seus amigos, manda para seus familiares essa live, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Juliana Santana, boa noite, Juliana. Que bom te ver aqui, viu? Lucimar, boa noite, que bom te ver aqui. Então esse é um assunto, pessoal. Esse é um assunto muito, muito importante de nós trazermos. Essa consciência, essa conscientização de saúde. Dona Cila colocou assim: é verdade, seguir os passos não é fácil. Fazer a dieta não é fácil, mas vale a pena o esforço. Com certeza vale a pena. Vale a pena, pessoal. Tá? Quando você está doente, quando você desenvolve algum problema de saúde, a fatura do seu cartão chegou. Você não tem mais escolha de estar querendo comer o que você quer. Primeiro, pessoal, ninguém aqui é menino, ninguém aqui é criança. Eu vejo pessoas dizendo assim: eu só como o que eu quero. Eu digo, pelo amor de Deus, somente criança faz apenas aquilo que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Você está entendendo? Então, assim, tem muita gente doente, pessoal, porque não cria. Eu vou usar essa palavra que eu não gosto de falar. Hoje eu estou sendo muito bravo. Vocês já perceberam que hoje eu estou bravo? Hoje eu estou bravo. Então, assim, tem muita gente que não tem saúde porque não tem vergonha na cara. Eu sei que vocês vão ficar chateados comigo, vocês vão ficar com raiva de mim, mas depois vocês me perdoam e a gente faz as pazes, né? Mas, minha gente, na minha opinião, sério mesmo, eu vejo que tem muita gente que não tem saúde porque não tem vergonha na cara. Eu vou dar um exemplo. O meu avô ele dizia algo muito interessante. Meu avô já faleceu. Ele dizia o seguinte: quem tem vergonha na cara, chega uma hora que deixa de beber. Né? Ele falando de pessoas que é viciado em álcool, viciado em cachaça e tal. E ele diz o seguinte: só basta você criar vergonha para deixar de beber. Só basta você criar vergonha para deixar de fumar. Quem bebe, fuma. Não tô falando que eu sou a favor ou sou contra disso. Eu estou dando um exemplo. Tá entendendo? E eu concordo muito com o meu avô. Ele dizia: para você deixar de fazer algo que está lhe prejudicando, só basta você criar vergonha na cara. Porque, minha gente, como é que você vai continuar fazendo aquilo que está lhe deixando doente? Como é que você vai continuar fazendo aquilo que está te deixando ruim? Como é que você vai continuar ingerindo aquilo que está destruindo seu intestino, destruindo seu fígado, destruindo sua saúde? Entende? Então, quando você entender, Dona Cida, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando você entender, pessoal, que a saúde está em suas mãos, tem uma frase muito linda de Hipócrates, o pai da medicina moderna, que ele dizia o seguinte: antes de você curar alguém, pergunte para ele se ele está disposto a abandonar aquilo que o deixava doente. Minha gente, eu já fui aquela pessoa que não queria fazer dieta, eu não queria cuidar da saúde, eu não queria mudar meus hábitos. Pessoal, eu não tinha hora para dormir. Só para vocês terem uma ideia, eu não tinha hora para dormir,
eu não tinha hora para descansar, eu não sabia como me alimentar, eu só comia porcaria. Minha gente, eu fiz canal dentário, eu já tive um monte de amálgama, é por isso que eu tô banguela aqui. Então assim, eu já fui aquele cara homenzinho torto mesmo na área da saúde. Por que que hoje eu me cuido tanto? Porque a minha fatura da minha saúde chegou à conta. Lembrando para vocês, saúde é igual cartão de crédito. Quanto mais você usar, quanto mais você pagar, quanto mais você usufruir, chega uma hora que a fatura chega e a fatura é alta. As pessoas que vêm para mim para serem atendidas por mim, elas chegam em últimos casos. Elas já tentaram de tudo. Mas quando a gente está lá no início, pedindo para ela mudar a alimentação, quando a gente está lá no início, pedindo para ela se cuidar, não, depois eu faço, depois eu cuido. Pessoal, não são uma, não são duas, não são três pessoas que chegam para mim dizendo, Elton, me ajude. Quando lá atrás elas diziam, sabe o quê? Eu jamais vou fazer essa sua dieta, Elton. Lá atrás pessoas diziam, rapaz, tu vai ficar doido. Você está entendendo? E hoje eles me procuram dizendo, me ajude. Você está entendendo? Só para você ter uma ideia de que é o seguinte, ou você cuida por bem ou você cuida por mal. Ou você muda por bem ou você muda por mal. Vocês acham que eu faço vídeo aqui falando sobre saúde? É para me apresentar para vocês apenas? É para me se tornar famoso? Não, pessoal. Eu faço isso porque eu quero despertar vocês. Eu quero alertar vocês para que vocês aprendam a cuidar da própria saúde, para que vocês transformem a saúde de vocês e a família de vocês. Tá? Então você precisa conhecer a saúde integrativa, o poder da saúde integrativa. Você tem que entender que não vai ser o metformina que vai resolver um problema na sua saúde. Você tem que entender que não vai ser o losartana que vai resolver um problema na sua saúde. Você tem que entender que não é uma faixa preta que vai te dar sono de qualidade. Você tem que entender sobre saúde integrativa. É por isso que quando fala em saúde integrativa, nós temos que ter uma ligação com dentistas bons. Precisa haver um trabalho mútuo. Porque o nosso corpo está todo interligado, mas a mensagem que eu quero que vocês levem para casa, pessoal, a mensagem que eu quero que vocês levem para casa é a seguinte: nós precisamos tratar as causas das doenças. Remédios farmacêuticos tratam os sintomas. Nós precisamos ir na causa do problema, que começa com uma alimentação errada, um corpo inflamado, um corpo intoxicado, um corpo desnutrido. Você está entendendo? Isso é muito importante que nós entendemos. Nós temos que abrir nossa mente sobre saúde. Nádia Lobão perguntou o seguinte: você é contra fitoterápicos? Eu não sou contra fitoterápicos, Nádia Lobão. Mas a pergunta é, para quem é esses fitoterápicos? Porque nem tudo é bom para todos. Você entende? Então, antes de usar fitoterápicos, eu tenho que mudar a alimentação. Entende? Fitoterápicos são incríveis, eles ajudam demais em diversas condições de saúde. Agora, nós temos que entender o seguinte: não tem fitoterápico que faça mágica. Se você continuar comendo glúten, se você continuar comendo leite de vaca, se você continuar comendo açúcar, não tem fitoterápico que resolva, não tem. E tem muitas pessoas que não deveriam estar comendo nem arroz, nem feijão, por quê? Porque elas estão com problemas autoimunes. Muitas pessoas com doença autoimune não deveriam comer feijão e arroz. Eu sei que isso é chocante. Edinara, seja bem-vinda, boa noite. Tá? Então muitas pessoas com artrite, fibromialgia, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, esclerose múltipla, esclerodermia, tiroidite de Hashimoto e muitas outras condições. Tem gente que não era para estar comendo feijão e arroz. Aí você pode me perguntar o seguinte: e vai comer o que, Wellington? Calma. Eu vou explicar. Por que muitas pessoas não podem comer feijão e arroz, pessoal? Não estou dizendo que não é para deixar de comer para sempre. Mas tem um período no tratamento que deve ser tirado alguns alimentos, inclusive feijão e arroz. Não estou falando todo mundo, eu estou falando de algumas pessoas. Principalmente se você tem uma doença autoimune crônica e você é tipo O positivo. Principalmente isso. Tá? É por isso que o tipo sanguíneo é tão importante para a gente entender qual a melhor dieta para você. É por isso que o tipo sanguíneo é importante para a gente entender qual o melhor tratamento é para você. Tá? Então, assim, sobre a H. pylori, nós temos que aumentar o ácido clorídrico do seu estômago. Tá? Omeprazol é um tiro no pé, pantoprazol é um tiro no pé.
Nós temos que aumentar o ácido clorídrico do estômago, tá? Vinagre de maçã, espinheira santa, geralmente se for ressonante com o seu organismo. Você pode também fazer uma reposição de enzimas digestivas tem um nomezinho aqui que falha. É tanto conhecimento, pessoal, que às vezes nossa mente dá pane, sabe? É muita informação. Você percebe que quando a gente começa a falar uma coisa, se entra em outra, né? Então, assim, para a gente ter uma visão de medicina integrativa, pessoal, nós temos que estudar bastante. Para mim falar isso para vocês aqui, tem muita coisa envolvida. Vocês estão entendendo? Sabe? Então, assim, eu quero que vocês entendam o seguinte: nós temos que aprender a tratar as causas das doenças. As causas das doenças. Se você não se atentar a isso, você vai passar a vida inteira apenas se entupindo de remédios. Pessoal, semana que vem nós vamos ter várias lives falando sobre a saúde da mulher. Estamos aí no Outubro Rosa. Tem muitas informações que eu quero que chegue até vocês. Tem muita coisa que eu quero que vocês mulheres aprendam, que as suas amigas aprendam, suas primas aprendam, suas famílias aprendam. Tem muita informação. Então nós vamos falar sobre a importância da estética, nós vamos falar sobre a importância dos hormônios, alimentação, atividade física. Então, Outubro Rosa, como uma mulher pode cuidar da saúde? Janice Dias, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, as mulheres estão doentes por N fatores, tem um monte de causas. E eu vejo muita gente falando em mamografia, eu vejo muita gente falando em biópsia, mas ninguém fala dos efeitos colaterais da mamografia, ninguém fala dos efeitos colaterais das biópsias, tá? Só para você ter uma ideia, existe um fenômeno chamado de oncotoxia inflamatória. A oncotoxia inflamatória é um fenômeno que acontece quando você faz uma biópsia e tem um câncer ali. Meu querido, quando você faz uma biópsia no lugar que tem câncer, muitas vezes o exemplo é o enxu. Tem um enxu de abelha? Joga uma pedra no enxu. O que é que acontece? Aquele enxu se espalha, as abelhas se espalham. Sabe? Então tem vários pesquisadores nos Estados Unidos que eles defendem hoje que não é interessante você estar fazendo biópsia. Tá? Nós temos que entender o seguinte, pessoal. O câncer, ele ama um ambiente ácido. Câncer ama acidez. Câncer ama acidez. Tá? Porque isso é importante você entender. A melhor forma da gente tratar e prevenir câncer é alcalinizando nosso organismo. Como é que nós fazemos isso? Primeiro passo é a alimentação. Nós temos que alcalinizar nosso organismo a nível de pH. O que danado é pH, ué? pH é o potencial de hidrogênio iônico. Sabe? Então, só para você ter uma ideia, o nosso sangue ele tem um pH de 7,40, 7,45. Então, quanto mais abaixo desse número, mais ácido, e quanto mais acima desse número, mais alcalino. Isso é um potencial de hidrogênio iônico. Então, quando nossa alimentação está muito rica em açúcar, ela está muito rica em alimentos processados, o nosso corpo ele entra em um processo acidótico e aí é um ambiente propício para o câncer. As carnes, eu sou a favor da dieta carnívora em muitos casos, mas nós temos que ter consciência que as carnes elas também acidificam o corpo, tá? Então nós temos que ter um mecanismo aí, estratégias para a gente equilibrar essa acidez a nível de pH, a nível de potencial de hidrogênio. Guardem essas informações. Valci, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo, tá? Então nós temos que entender isso, que as causas das doenças precisam ser analisadas, investigadas e nós temos que agir. Por isso que tem que ter uma visão integrativa. Pessoal, em novembro, dia 5, 6 e 7, nós teremos a imersão Nutrição para Todos. Nós fazemos a imersão Nutrição para Todos de 2 em 2 meses, tá? E na imersão Nutrição para Todos, se preparem para o que a gente está preparando para vocês. Nessa imersão Nutrição para Todos, nós vamos falar sobre autismo. Vou aprofundar nesse tema. Eu vou me aprofundar no tema do autismo.
Provavelmente a imersão Nutrição para Todos de novembro vai ser fechada na sala do Zoom. Então eu já peço que vocês baixem o aplicativo do Zoom, porque vocês vão poder me ver e vai ser outro acesso, vai ser fechado. Nós não vamos fazer aberto aqui como a gente está fazendo agora, tá? Então a imersão Nutrição para Todos, novembro, vai ficar para a história. Vai ficar para a história. Tá? E lá na imersão Nutrição para Todos de novembro, nós vamos abrir vagas para mentoria Saúde 2.0. Você já imaginou você ter o meu acompanhamento? Você já imaginou você passar pelo menos 30 dias comigo? Você já imaginou você aprender a tratar as causas das doenças? Quanto custa a sua saúde? Eu pergunto para você. A sua saúde é importante para você? Nós estamos constantemente aqui trazendo conteúdos gratuitos para vocês. Não só aqui, mas no WhatsApp, tá? Conteúdos que são caros, obviamente, né? Porque a gente, para estudar, nós temos que pagar cursos, comprar livros e etc. Faculdade, etc. Tá? Então, nosso conhecimento, para a gente levar para vocês, tem um preço muito alto para a gente. Não apenas de dinheiro, mas tempo e etc. Mas é uma missão que nós temos de fazer isso. Tá? Então, com você, comigo ou não, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Quando nós temos uma missão, pessoal, nós temos que fazer com apoio ou sem apoio, com pessoas ou sem pessoas, nós temos que fazer. Quem tem uma missão de vida e um propósito sabe do que eu estou falando. Então, eu tenho essa missão de levar esse conhecimento para as pessoas. Eu tenho essa vocação, eu vou fazer isso. Eu vou deixar esse legado para que outras pessoas, quando a gente partir daqui, dessa terra, outras pessoas possam dar continuidade a esse legado de saúde integrativa, tá? Então você vai ouvir falar no projeto Nutrição para Todos, é por isso que a gente tem a imersão Nutrição para Todos online, né? E também temos movimentos presenciais, com palestras em diferentes escolas, empresas e etc. Tá? Mas em novembro nós teremos dia 5, 6 e 7 a imersão Nutrição para Todos. Se eu só me engano, é a 4ª edição da imersão Nutrição para Todos, onde você vai poder se inscrever na mentoria Saúde 2.0, tá? Você vai poder ter a oportunidade de ter o meu acompanhamento e transformar a sua saúde. Wellington, para quem é a mentoria Saúde 2.0? A mentoria Saúde 2.0 é para pessoas que querem prevenir problemas de saúde. Então, se você é alguém que quer prevenir, você é saudável e quer prevenir algum problema de saúde, você tem que fazer a mentoria Saúde 2.0. Se você quer tratar doenças crônicas, é para você também. É para você, porque você vai aprender a tratar as causas das doenças. Terceiro, se você é profissional de saúde, e quer ter uma visão integrativa, uma visão funcional do negócio, se você quer ter meu apoio para você alavancar essa visão integrativa, a mentoria Saúde 2.0 é para você. Eu garanto para você que depois da mentoria Saúde 2.0, a sua visão de saúde vai vir mudar de chave. Eu garanto para você. Não sei se você sabe, mas essa pessoa que fala com vocês hoje, o Wellington Clemente, é alguém que desenvolveu vários problemas de saúde. Não sei se você sabe, mas eu desenvolvi lúpus eritematoso sistêmico. Não sei se você sabe, mas eu desenvolvi retocolite ulcerativa. Não sei se você sabe, mas eu desenvolvi problema na tireoide, autoimune e outros problemas autoimunes que caminham em bando. Você está entendendo? Então, nosso objetivo não é apenas matar as doenças. O nosso objetivo é colocar as doenças em remissão. Guardem essa palavra, remissão. Remissão é você começar a viver sem sintomas. Você está entendendo? A medicina convencional, na tentativa de matar a doença, ela mata o paciente junto. Nosso objetivo não é matar a doença. Nosso objetivo é silenciar a doença. Nosso objetivo é colocar a doença para dormir e você poder ter saúde e qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos matar a doença, porque muitas vezes se você quer matar a doença, você mata o paciente junto. Quando você faz muitas vezes uma quimioterapia, uma radioterapia, na maioria dos casos, você está matando o paciente junto com o câncer. E vou dizer até mais, muitas vezes nem o câncer está pegando só o paciente. Eu sei que essas informações são escandalosas, são estranhosas e são desconfortáveis, mas eu não estou aqui para agradar. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Estou aqui para falar aquilo que eu acredito e é a minha mensagem que eu tenho para o mundo. Aquilo que eu aprendi e continuo estudando every day, every day, every day, every day, every day. Ou seja, todos os dias. Você está entendendo? Então assim,
Quanto custa a sua saúde? Sua saúde é importante? Então a saúde, a mentoria Saúde 2.0 é o maior investimento que você e sua família pode fazer. Se eu te falar que você pode tratar gordura no fígado, curar gordura no fígado. Se eu te falar que você pode tratar pressão alta, e a pressão alta com espaço se você tratar a causa. Se eu te falar que você pode tratar diabetes, principalmente diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 nós colocamos ele em remissão. Para nós colocarmos as doenças crônicas em remissão, nós temos que ter primeiro conhecimento, segundo perseverança, terceiro coragem, quarto paciência. Se você não tem conhecimento, se você não tem perseverança, se você não tem coragem, se você não tem paciência, você não coloca doenças crônicas em remissão. Você não tem saúde. Porque saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Você está entendendo? Você demora muitas vezes tanto tempo para ficar doente. Então também tem um processo, tem um tempo para você recuperar seu organismo. Para seu organismo começar a entrar nos eixos. Então nosso objetivo é colocar em remissão as doenças crônicas. Remissão. Você prefere entrar em remissão ou continuar sem tratar as causas das doenças, doente e se entupindo de drogas, se entupindo de drogas, se entupindo de drogas. Manu, boa noite, seja bem-vinda. Então assim, eu espero que esse conhecimento você possa colocar em prática, eu espero que você possa compartilhar essa live com pelo menos 20 pessoas que vocês conhecem. A maioria das pessoas que vocês conhecem estão se entupindo de drogas. A maioria das pessoas que vocês conhecem não estão tratando as causas das doenças. A maioria das pessoas que vocês conhecem estão sendo enganadas pela mídia, estão sendo enganadas pela televisão. A maioria das pessoas que vocês conhecem estão passando em nutricionistas que passam pão integral para eles comerem, que passam aveia para eles comerem. A maioria das pessoas que vocês conhecem não estão tratando a causa do autismo. A maioria das pessoas que vocês conhecem não estão tratando a causa da alopécia, não estão tratando a causa do câncer, não estão tratando a raiz do problema. Estão apenas se entupindo de drogas. E esse se entupir de drogas causa uma toxicidade no fígado, nos rins, em todo o organismo. Esse se entupir de drogas tem um preço muito alto para a sua saúde. A melhor farmácia que existe é a farmácia de Deus. É por isso que nós precisamos de vitaminas, minerais, nós precisamos de macronutrientes, micronutrientes. Os macronutrientes são proteínas, carboidratos e lipídios. Os micronutrientes são vitaminas, minerais e outras substâncias da natureza. A questão é, nós fomos enganados. Nós fomos enganados com a ideia de que drogas farmacêuticas tratam doenças. Isso é mentira. Isso é mentira. Adriana, seja bem-vinda, boa noite. Adriana, pessoal, para quem não sabe, é uma querida amiga que ela vai fazer uma live conosco na próxima segunda. Eu fiz um convite para ela, ela aceitou. Adriana, a gente está conversando aqui sobre as causas das doenças, estamos conversando sobre saúde integrativa. E, Adriana, hoje eu acho que foi uma das lives mais pesadas que eu já fiz. Eu fiquei muito chateado aqui. Chateado com ninguém não, sabe? Porque eu começo a falar de alguns assuntos e eu fico um pouco meio alterado, porque eu vejo o quanto as pessoas estão sendo enganadas, sabe? Então assim, quem me acompanha aqui sabe que quando a gente começa a falar de alguns assuntos, obviamente, a gente fica um pouquinho chateado com o sistema, não é com as pessoas, é com o sistema, porque existe farmácia em cada esquina, mas essas farmácias em cada esquina não podem curar uma sociedade doente, porque as causas das doenças não são tratadas. Então, as mulheres precisam saber dessas informações, as famílias precisam saber dessas informações, os homens precisam saber disso, para que os homens possam se cuidar também, para que as famílias possam se cuidar também, para que as crianças nossas possam se cuidar também, os jovens nossos possam se cuidar também. Sabe? Eu sei que falar sobre isso não agrada, eu sei que falar sobre isso é desconfortável, mas olha, nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde de forma integral. Nós temos que conhecer a saúde integrativa, nós temos que conhecer a medicina integrativa, nós temos que conhecer a medicina funcional. Esqueça esses termos, esqueça esses nomes. Vem para perto de mim, que eu vou te ensinar a ter uma saúde 2.0. Próxima semana nós vamos dar um enfoque na saúde da mulher, tá? Uma homenagem ao Outubro Rosa, uma homenagem a esse mês que dedica a falar sobre a saúde da mulher. Então vocês venham para cá, na próxima semana vamos ter live possivelmente todos os dias às 8 horas da noite, tá? E em novembro teremos a imersão Nutrição para Todos, tá? Então, compartilhem essa live, pessoal. Manda para seus amigos, manda para seus familiares, tá? Eu não sou dono da verdade em nenhum momento, eu não sei de tudo. Eu sou um pesquisador, eu sou um biohacking, eu estou sempre estudando, estou buscando um conhecimento
que possa ajudar a mim, aqueles que estão ao meu redor e aqueles que acreditam nisso. Obviamente esse conhecimento não é para todo mundo. Esse conhecimento é para aqueles que querem, aqueles que acreditam. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Então assim, vem fazer parte dessa família, vem para perto de mim, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. Estamos aqui para caminhar juntos, para dar a mão, para apoiar. Manda essa live para seus amigos, manda essa live para seus familiares, manda essa live nos seus grupos no WhatsApp, compartilha no status. Convida a tua família para vir seguir nosso Instagram aqui. O Instagram que a gente busca trazer conteúdo de qualidade, um conteúdo onde eu busco viver o que eu ensino, que eu busco viver o que eu prego, tá? Que você possa fazer parte desse movimento e da nossa mentoria Saúde 2.0. Vá guardando dinheiro aí para você gastar dinheiro, investir dinheiro na saúde. Que nós vamos ter exatamente a imersão e nutrição para todos e nós vamos abrir vagas para mentoria. A luzinha vai apagar aqui, não se preocupa, é porque o meu notebook descarregou, fiquem tranquilos. Mas pessoal, que bate-papo bacana, né? Um bate-papo muito produtivo aqui com vocês, tá? Espero que vocês possam devagarzinho ir aprendendo sobre saúde, tá? Dizer para vocês mais uma vez que eu comecei a estudar sobre saúde não para ensinar as pessoas, né? Eu aprendi e estudei sobre saúde para cuidar de mim mesmo, na verdade, sabe? A gente entende que se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dos outros. Nós temos que aprender a cuidar de nós para podermos cuidar dos outros. Afinal de contas, saco vazio não segura em pé, tá? Pessoal, provavelmente essa semana nós teremos mais lives. Eu estou vendo se amanhã eu consigo fazer, mas eu acho que quinta-feira e sexta, talvez quinta e sexta teremos live novamente. Semana que vem tem live na segunda, tá? Teremos live aí provavelmente a semana inteira, semana que vem. Então chama a tua família para cá. Se você tivesse ideia da importância desse conteúdo e como tratar as causas das doenças de forma mais natural possível, se você tivesse ideia do poder desse conhecimento, se você tivesse ideia de quanto você pode transformar a sua saúde, você levaria esse conhecimento a sério, tá? Tenho certeza que esse conhecimento pode transformar. Eu tenho certeza que esse conhecimento pode transformar sua visão de saúde, tá bom? Então, assim, há muitas coisas para a gente falar, mas eu não vou abordar muitas coisas aqui mais por conta do tempo, né? E etc. Então, pessoal, desejo para vocês uma excelente noite, um abraço, Deus abençoe vocês e nos vemos em breve. Assista os stories, compartilha essa live, manda para seus amigos, familiares e tamo junto, conte conosco. Meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão nesse mundo. Afinal de contas, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Tenha uma saúde 2.0. Um abraço e nos vemos em breve.